Nesta manhã, sobre a série Vida Abundante, nós vamos trazer como parte 1 o título Aprendendo a Orar. Aprendendo a orar. Antes de mais nada, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, sob a Tua direção, para que o Senhor nos ensine, que o inimigo não nos atrapalhe, não nos desvie a atenção aqui, não nos dê sono. Repreendemos agora, Senhor, todo sono, que não é hora de ninguém dormir, todo cansaço, não é hora de ninguém estar cansado. O inimigo é sorrateiro, ele às vezes faz isso conosco, mas nós já estamos repreendendo em nome de Jesus toda distração, para que nós possamos, Senhor, captar ao máximo aquilo que eu creio será um dos pilares da nossa vida abundante. Fale aos corações, Pai, fale a mim, fale a cada um de nós, fale a cada um que estará ouvindo essa gravação depois, Senhor, que nós tenhamos sede de falar contigo, anseio e alegria de falar contigo, em nome de Jesus, amém. Há uns domingos atrás, eu falei no finalzinho da mensagem, que nós gostaríamos que os irmãos que são inibidos para orar, ou que pensam que são, às vezes ele pensa que são, depois quando ele solta a matraca, ele vai embora, não é verdade? E que esses irmãos que precisassem de orar, saber ouvir a voz do Espírito Santo, que então me procurasse ao final daquele trabalho ali, e me desse o seu nome, que nós íamos começar uma classe lá na minha sala. Alguns irmãos vieram e deram o nome, e eu orando para começar, iria começar hoje. Não avisei domingo passado, porque eu iria e não vou. Nós abortamos, e o Senhor me direcionou, e Ele disse assim: há mais pessoas do que estas que te deram o nome. Há pessoas que não te deram o nome porque não sabem como é que vai ser, e tem vergonha de você fazer uma pergunta lá na sala. Ele está muito tete a tete com você ali, 7, 10 pessoas, e eles têm vergonha. E o Senhor me direcionou, então, aquilo que eu iria passar para 6, 7, 8, 10, eu vou passar para a igreja, todos os domingos de manhã, nesse mês de janeiro, hoje, 22 e 29. Então, eu peço desculpa aos irmãos que deram o nome, depois poderemos ter outros tipos de ensino, mas esse ensino o Senhor me direcionou. E eu quero falar então nesse tópico sobre aprender a orar. Os discípulos um dia chegaram a Jesus e falaram: Jesus, ensina-nos a orar. E muitos irmãos pensam que a única oração é a oração do Pai Nosso. Mas dentro dessa oração do Pai Nosso, existia a direção de Jesus sobre os propósitos da oração. Se você ler atentamente a oração do Pai Nosso, você vai ver um monte de mensagem dentro dessa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem muitas instruções, muitos ensinos, e que certamente destes que eu vou falar, eles estão ali, dentro desse propósito. Eu não creio que os discípulos, não creio mesmo, nenhum deles me disse, até hoje, nenhum deles me disse, mas eu não creio que eles procuraram a Jesus e falaram assim: Jesus, ensina a orar, porque nós não sabemos falar direito. Mas eu creio que dentro desse, pelo convívio e porque eles estavam buscando seriamente andar e ser discípulos de Jesus, qual é a maneira correta? Como é que eu oro, Jesus, para agradar a Deus, para atingir o coração de Deus? Como eu oro, Senhor, para que a minha oração seja eficaz? Como que eu oro para não ser
uma pessoa falsa que fale da boca para fora. Nós não queremos errar. Por isso é que eles chegaram a Jesus e pediram: ensina-nos a orar. Apesar, irmãos, de nós termos aqui algumas orientações, não significa também que, se você entrar na presença de Deus falando alguma coisa que não está correto com o que deveria, segundo a Bíblia, mas Ele vai ler o seu pensamento e vai olhar o seu coração, e tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas muitas vezes nós estamos orando por uma cura e não estamos orando corretamente. Estamos orando por uma libertação, não estamos orando corretamente. Já vi pessoas orando por uma pessoa endemoniada, pedindo para abençoar aquela pessoa ali. Não tinha que abençoar, não, tinha que expulsar o demônio dela. Aí depois é outra conversa. E tanto que, expulsado o demônio, a gente orava para ele receber o Espírito Santo, porque ele estava com outro espírito ali, o maligno. E muitas vezes a gente já viu isso. E outras nem precisou. Quando ele foi expulso, a gente começou a orar para agradecer a Deus, ele foi batizado no Espírito Santo. Isso eu estou dizendo, antes de mais nada, que Deus entende todas as coisas e Ele age como Ele quer. Mas nós precisamos aprender a orar. Porque se nós não aprendermos, nós não vamos ter vontade de orar. Porque não sabemos, temos vergonha. E a nossa vida pode passar por algumas tribulações. Essas tribulações podem nos vencer e aí piorar mais ainda as coisas. Primeira coisa, a oração particular e secreta. Ela não é uma ordem de Jesus para só ter esta oração. Porque se fosse assim, o corpo que precisa de oração, o corpo de Cristo, não o nosso corpo, né? Também precisa, mas o corpo de Cristo ficaria de lado, e nós encontramos diversas situações onde alguém está orando em público, reis no Antigo Testamento, no Novo Testamento, irmãos reunidos e orando, a terra treme, lá em Atos. Irmãos reunidos e orando, quando Pedro estava preso. Muitas. Mas a primeira coisa que você precisa aprender é orar particularmente e secretamente. Antes de começar a correr, você precisa andar, aprender a andar. Antes de você orar em público, você precisa treinar e orar particularmente e secretamente. E quanto mais você ora secretamente e particularmente, mais vontade você vai ter de expor aquilo que Deus vai falar contigo, porque Ele vai falar. A oração particular é como aquele remédio que você tem que tomar todos os dias. Eu tenho um remédio que eu tenho que tomar todos os dias, é um remédio para pressão arterial. Então, se você não orar, você está sujeito, não há desproteção de Deus. Você está sujeito a ter medo de coisas que você não teria. Deus não condiciona assim: olha, se você parar de orar um dia sequer, eu não vou te proteger. Não, Ele não fala isso. Mas Ele fala: se você orar todos os dias, o meu coração estará alegre. Não fala com essas palavras, mas fala dentro do contexto bíblico. Mas se você não tem o hábito de falar com aquele que é o dono da sua vida e protege todas as coisas, tudo na sua vida, você estará sujeito a se sentir desarmado. Estão entendendo o que eu estou falando? Você mesmo fica amedrontado. Quando você sai para um lugar onde você sabe que você precisa de dinheiro, se você sair sem dinheiro ou com pouco dinheiro, você vai ficar assustado. Às vezes as pessoas saem de casa
e disse: eu não vou levar dinheiro nenhum, cédula. Eu tenho aqui, hoje está mais fácil, né? Tudo é Pix, mas há pouco tempo atrás não tinha. Então, eu lembrava assim: hoje eu não vou levar carteira para ali, eu vou levar um dinheiro. Aí eu lembrava: mas e se fura o pneu do carro? O borracheiro não vai aceitar cheque, o borracheiro não aceita Pix, não tinha Pix, né? Então, a gente precisa sair. Meu Deus, esqueci a carteira. Uma vez eu fiz uma viagem para Cabo Frio, fui lá pregar e cantar, e quando cheguei ali no primeira parada que eu gostava de parar para tomar um café, eu tinha a mão no bolso, cadê a carteira? Não tinha carteira. Não tinha celular, isso já tem uns anos, né? Não tinha celular. E eu fui dali até Cabo Frio orando: Senhor, um medo tremendo, porque eu estava desprevenido. Eu estava sem a minha carteira, com meus documentos. Eu digo: e se alguém me para, se um guarda me para? E eu fui preocupado, não fiz por querer. Então, quando nós não oramos, nós somos essas pessoas preocupadas. Por isso que Jesus diz: por que vocês estão andando ansiosos? Então, uma oração particular, ela é hiper importante. E se você ainda hoje não consegue orar em público, você precisa orar particularmente, porque isso é sinal de que você não tem desenvoltura, não tem afinidade com Deus. Desculpem, irmãos, eu não estou aqui em momento nenhum. Se uma palavra surgir e você se sentir, você me procure depois e fale: eu te explico, ou então eu digo: não, a intenção não foi essa, você entendeu errado. Mas eu preciso falar toda a verdade. O segundo ponto é a oração em público. Por que ela é importante? Se você desconsiderar que ela é importante, se você considerar que ela não é importante, e se você achar que normalmente você pode viver assim, você está dizendo que você não se preocupa com o corpo de Cristo. Nós pregamos aqui recentemente uma mensagem, está gravada, está lá para você procurar: menos cabeça e mais corpo. Eu não estou falando que você tem que ter menos inteligência e ser mais gordo ou mais forte. É menos cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Seja menos ele, deixa ele ser ele. E seja mais corpo, unidade. Então, o propósito da oração em público, primeiramente, é mostrar intercessão pelos nossos irmãos, pelo corpo, primeiramente. Eu conheço pessoas, já vi, que são eméritos intercessores do povo de fora, mas não se dá bem, não se entrosa com o povo dele. Ele tem um desejo de orar pelas nações, mas pela sua igreja ele não ora. Eu estou falando em público. Ele não está incomodado se algum membro do corpo, um braço do corpo, um pé do corpo, um dedo do corpo, está doente, está inflamado. Esse é um ponto da oração em público. Por que ela é importante? Mas não é só isso. A segunda coisa importante da oração em público é que nós estamos falando a favor daqueles que estão conosco, como se um grupo de pessoas se juntasse e fosse falar com alguma autoridade para atuar em nosso favor. Vamos pegar uma comissão aqui para irmos ao prefeito da cidade, porque nós estamos nos sentindo prejudicados como comunidade aqui, alguma coisa, e nós vamos lá. Não é um só, vamos lá. Quantos? Vamos 50. 50, então vamos 50. E os 50 chegando lá, não vão falar os 50, 1, 2 e já: senhor prefeito, estamos aqui. Senão você teria que decorar para ficar igual um jogral, né? Não. Mas, sem dúvida nenhuma, se não todos, alguns vão falar, mais de um deve falar. Ou então, se um vai falar: estou falando por todos, quando ele olhar os demais vão estar concordando. Quando
Quando Jesus estava lá para falar com o povo na beira do... Falou, né? Pregou lá na beira do mar. Lá. Aí vieram os discípulos e disseram para ele. Você já parou para pensar nisso? Vieram os discípulos e falaram para ele: Senhor, já é tarde, despede a multidão. O povo que está aqui não tem comida, eles não sabem onde vão buscar, esse lugar aqui é deserto. Como é que vocês imaginam se vieram os discípulos? Que o escritor errou? Foi um discípulo? Não, vieram os discípulos e vieram os discípulos. Então eu imagino que eles vieram e um falou: Jesus, o negócio aqui está pegando. Aí o outro discípulo: o senhor não sabe o que está para acontecer. O terceiro disse assim: o povo está sem comida, é melhor despedir. E eles começaram a falar. Então, como é que você começa a aprender a falar, a orar em público? Eu vou te dizer como é que eu aprendi. E vou te dar de graça, aprendi de graça, vou te dar de graça. Quando nós intercedemos, embora seja outro que esteja falando. Então alguém está orando: Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, clamando, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. E os irmãos estão dizendo: amém, Senhor, é verdade, concordamos, Senhor, sim, Deus. E a igreja vai pipocando e falando. São os discípulos que foram a Jesus. Tem um falando e todos estão dizendo: estamos concordando. Até porque a Bíblia diz: quando dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui, será concordado no céu. Esse é o primeiro ensaio. E eu tenho incentivado isso na igreja. E às vezes nós nos limitamos a aprender a falar assim: amém, amém, amém. E às vezes nem amém falamos. A oração vai 5 minutos de oração, a igreja quietinha. Não, isso é para não atrapalhar. Tem um falando, senão vai confundir Deus. Não, não tem isso. Pode falar todos ao mesmo tempo, senão, nesse momento aqui nós estamos orando, lá em Nova Iguaçu também está, ele falou: espera um minutinho que Niterói está orando, deixa ele parar que eu te atendo, porque eu não posso ouvir dois. Amém ou não amém? Amém. Então a primeira coisa é que a partir de hoje, eu gostaria: pastor, eu vou falar só porque o senhor falou? É assim que começa, você vai falar porque eu falei. Mas aí você vai sentir a presença. E eu não vou me assustar se durante uma oração aqui, alguém orando pela igreja, um irmão lá começar a falar e o outro ser batizado no Espírito Santo, e o outro começar a chorar. Por quê? Porque primeiro ele está dentro do contexto do corpo, e segundo, ele está treinando e dizendo: Senhor, é verdade, eu concordo, é mesmo, Senhor, e tal. São palavras, irmãos, que não são as palavras tradicionais, que não estão erradas. Amém, que assim seja. Amém, que assim seja. Amém, são tradicionais. Eu não estou falando tradicional no sentido de uma tradicional outra pentecostal, né? São aquelas que a gente já conhece. Amém? Mas é para que você solte a sua língua. Então, quando você ora, essa oração em público, ela é mais difícil, pois a tendência é nos deixar inibidos por estarmos sendo ouvidos. Mas eu quero te assegurar que esta é a alegria do coração de Deus, quando Ele ouve alguém orando, intercedendo e pedindo. Josafá, quando recebeu, esse é um dos modelos de oração em público, quando recebeu a notícia que vinham os povos mais fortes que ele contra ele, ele levanta a voz e começa a orar. E quando ele começa a orar, ele não estava orando por ele estava orando pelo povo dele, em voz audível, intercedendo por aquele povo que o Senhor havia entregue a ele. E de repente, no meio da congregação, levanta Jaziel, e começa a falar para ele e para o povo. E disse: dai ouvidos, rei Josafá e toda Jerusalém. Esta guerra não é vossa, mas é de Deus. E ele começa, e aquilo vai enchendo a igreja com autoridade, vai enchendo o povo com autoridade.
que eles ficaram tão felizes que já deram testemunho antes de vir a vitória. Quando acabaram de orar, o Senhor falou o que tinha que fazer, eles prostraram com o rosto em chão e começaram a adorar ao Senhor. Culto de ações de graça antes de acontecer. Então, quando eu não me sinto assim à vontade para orar em público, é porque eu não aprendi a orar particularmente. Isso é certo. Pastor, eu não concordo. Você pode não concordar, você tem direito. Mas, biblicamente falando, nada me convence que se você tem uma afinidade muito grande, uma intimidade com Deus, você não vai falar, pastor. Mas acontece é que não é isso. É que eu não sei falar direito. Ué, como você não sabe falar direito? Você agora é Moisés, vai chegar para Deus, vai falar que não sabe falar direito? Sabe falar, você fala na sua empresa. Te apertar lá, você vai levantar no meio de umas pessoas e vai dizer, posso dar uma sugestão aqui? Você fala no seu condomínio. Mas na igreja nós não falamos porque achamos, porque é um ensinamento errado. A oração é a sua voz, é a verbalização daquilo que você está sentindo e que quer falar sinceramente com Deus. Talvez você tenha aprendido na sua infância ou coisa assim, de que vamos orar com o irmão fulano. Aí ele começa, Deus, Senhor Deus e tal. Aí ele muda a voz, eu não sei fazer essa voz, eu não vou orar. Eu não estou debochando não, irmãos. Estou dizendo que algumas pessoas gostam de orar assim, como também para cantar. Eu canto como eu falo. Mas há pessoas que falam assim quando vai cantar, eu quero. Ele não fala assim, para que ele tem que fazer assim? Mas é o jeito dele, amém. Você não tem que ser igual a ele. Me lembro que quando eu comecei a cantar, disse, é bom fazer umas aulas de canto. Eu fui numa mulher lá em Vitória, onde eu morava. E ela começou, na segunda, terceira aula, eu falei, ela está mudando a minha voz. E eu não era eu. Se eu falasse assim, irmãos, eu vou cantar um hino aqui agora para vocês, está bem? Aí vocês, está bem. Fechem os olhos. Fecha os olhos. Quando eu cantasse, você disse, ele foi embora. Entrou outro. Ela estava fazendo isso. Eu falei, não, eu quero cantar. Obviamente, tem que saber impostar a voz um pouco, respirar. Mas a voz tem que ser natural. Você só vai colocar a melodia na sua voz. Amém? A não ser os líricos, porque eu não sei por que todo lírico tem que cantar isso assim. Mas amém, eu acho bonito também. Mas os líricos não líricos. E a oração é a mesma coisa, irmãos. Oração é a mesma coisa. Amém ou não amém? Amém. Vamos ficar de pé? Não acabei não, estou começando. Vamos ficar de pé. Irmã Ledir, levanta a sua voz aí agora, faz uma oração pela nossa igreja, por favor, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, na Tua presença nós nos colocamos agora, entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados, entregamos nossa igreja, Pai, para que Tu cada dia mais venha, Senhor, nos ensinar, nos encher, Senhor, da Tua unção, da Tua sabedoria, do Teu domínio, do Teu comando, Pai. É tempo de aprendizagem, é tempo, Senhor, de crescimento, Pai. Faz-nos cada vez mais entendidos, Senhor, na Tua palavra. Abre nossas mentes para que possamos fazer a Tua vontade, não a nossa. Sabemos, Pai, que tudo está no Teu controle, no Teu comando. Por isso, abençoa a Tua casa, abençoa cada um que aqui congrega, abençoa nossos pastores, toda a liderança. Ser com cada um, Pai, que a cada dia venhamos à sua casa e levamos, Senhor, nas tuas mãos as bênçãos que Tu tens para cada um, porque Tua palavra diz que ninguém vem a Ti e não é abençoado, e não leva algo, aquilo que veio buscar. Então, que nós venhamos buscar nesse momento aprendizado, sabedoria, conhecimento, revelação. Faz de nós, Senhor, santuários, Senhor, na Tua presença. É isso que nós já Te pedimos, Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês sabem fazer isso, por que não fazem quando nós estamos orando? Pode assentar. Vamos continuar.
Ainda que seja, não, o senhor acabou de falar, pastor, eu fiz. Ainda que seja por essa forma, você vai engrenar. O inimigo não fica em lugar nenhum onde o nome do Senhor está sendo louvado e exaltado. Não há hipótese. Não há hipótese. E você pode falar amém na pregação de qualquer uma pessoa. Se você concordar, se você não concordar, não fale amém não. Mas se você está concordando, levante a sua voz daí. O que não deve acontecer é enquanto eu estiver pregando ou outro irmão estiver pregando, porque aí significa que Jesus está falando, Deus está falando, levanta alguém ali e eis que te digo, aí Deus está falando também, está falando aqui ou está falando daí? Mas é possível que alguém profetize. Jaziel entrou depois que Josafá acabou de falar. Mas pode, na pregação, amém. O inimigo não fica, irmãos. Eu fui uma vez numa igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja de portugueses, nos Estados Unidos. E por que eu estou falando de portugueses? Porque eu entendi o que o pastor falava. E é impressionante. Eu não sei se a Vivian estava lá, porque ela foi algumas vezes comigo, as minhas filhas e tal, a igreja do Joe, né? E o pastor pregando, eu não sei o que e tal, e a pessoa tinha, amém, yes, eu não sei porque que o português falava yes, mas sim, amém, amém, um ali e tal, mas a pregação fluía, o fogo descia, o diabo não fica, não há hipótese, não fica. Então, primeiro a oração particular, segunda a oração em público, tem esse dever, você está intercedendo. Se você não tem coragem de interceder pelo corpo, você está indo para o buraco e não sabe, porque você está no corpo. Se o corpo ficar doente, você está doente. Se essa igreja não tiver vibração para orar e para clamar, você está lascado. Você foi amarrar sua mula numa cerca errada. Terceiro, são os alvos da oração de todo crente. E é sobre isso daqui que nós vamos gastar um tempinho. Se eu não concluir hoje, não tem problema, nós temos 3 mensagens para fazer nos 3 domingos, tá bem? Não vai sofrer solução de continuidade. Nós vamos, garanto aos irmãos que os irmãos... Então, aqueles que quiserem anotar, pode começar a anotar. Os alvos da oração de todo crente. Primeiro, que você deve orar diariamente por você e pelos irmãos do corpo, como eu disse. Sempre que o Espírito o orientar, chame-os para juntos buscarem a Deus. Sempre. Segundo Efésios 6, de 12 a 17. Você depois lê isso aí, marca aí, Efésios 6, de 12 a 17. Você deve incluir os seguintes alvos: a completa armadura de Deus, como está dizendo aí. Primeira coisa, a completa armadura de Deus. Irmãos, não podemos sair de casa sem a armadura. Ao sair de casa, você está em guerra. Você vai encontrar alguém que vai te fechar o carro, você vai entrar alguém na fila do banco que vai cismar com a tua cara, e se você não tiver a armadura de Deus, você pode ser vencido. Então, todos os dias, estando você em qualquer lugar, vindo para a igreja, irmãos, não deixe de pedir ao Senhor a armadura de Deus. Eu tenho ficado preocupado como que pessoas têm saído feridas de dentro de igreja. Vem para o culto e sai machucado. E se diz que está machucado, amém, porque nós vamos lá ajudar. E se não diz, morre, ou sai da igreja, e o corpo nem sabia que a pessoa estava machucada. Então, a armadura do crente, a armadura de Deus, que nós conhecemos, capacete, couraça, espada, sandálias, tudo, você precisa ter. Mas, irmão, não ore uma vez no mês e fale assim, esse mês de janeiro,
E já que eu estou aproveitando, vai entrar fevereiro aí, eu posso me esquecer. Me dê a armadura de janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Por quê, pastor? Porque Deus gosta de dependência. Ele gosta que você todos os dias ore, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E às vezes a gente pensa que esse pão nosso de cada dia é só o alimento. Mas quem é o pão? Jesus. A cura nossa de cada dia. O alimento de cada dia. As respostas de cada dia. A interferência espiritual de cada dia nos dá hoje. Eu quero a de hoje. Alguns irmãos têm o hábito de falar, tem gente que não gosta, eu não critico, eu gosto. Eu falo, Senhor, me dá uma unção fresca, uma unção para hoje. Segundo, então a completa armadura. Segunda coisa para você escrever, você ore para que o sangue de Jesus cubra sua família, sua casa e as suas propriedades. Não pode faltar. Se você não ora de manhã, ora de noite, ora de tarde, mas você tem que pedir que o sangue de Jesus cubra sua família, sua casa e as suas propriedades. Pastor, mas se eu pedir, Jesus não vai fazer, eu tenho que ficar pedindo toda hora? Não é isso não. Se fosse assim, Jesus não permitiria que Pedro escrevesse o seguinte versículo: sede sóbrio e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está dando volta ao vosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E ele está rugindo, como faz um leão, dando volta, procurando. Porque se eu já sou de Deus, já entreguei minha vida, já fui batizado, e já estou até batizado no Espírito Santo, eu tenho que ser vigilante. Se Jesus não vai me guardar, ô Jesus, que conversa é essa? O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por que então que tem esse versículo? Não é por causa de você e nem de Deus, é por causa do diabo. E se você der uma brecha, ele vai entrar. Então, todos os dias, Senhor, cubra a minha família com teu sangue. Eu quero, irmãos, que você vai sobre você toda a responsabilidade agora. Quantos têm o hábito de orar? Senhor, o teu sangue cubra a minha família, minha casa e os meus negócios, meu emprego, meu dinheiro, meu carro. Quantos têm esse hábito de orar? Pronto. Os irmãos viram que mais da metade da igreja não levantou a mão. E eu louvo a Deus pela sua sinceridade. É verdade. Existe um alvo de oração, que essa a gente tinha que fazer 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, na minha opinião, sincera, humilde. Orar pedindo uma cerca de proteção para fechar qualquer brecha. Isso tem um significado. Irmãos, como nós damos brecha? Saiu na rua, você dá brecha. Apareceu um endemoniado para te tirar do sério. Se você não tiver uma cerca em volta, você vai dar brecha. Por quê? Porque nós vivemos no mundo. E qual é a cerca? Nos lembrarmos que nós não somos do mundo. Nós temos que lembrar. Então, se você não anotou, anote. Uma cerca de proteção. Pastor, eu tenho que então todos os dias ler esses 15, 20 que o senhor vai falar aí, 18? Não sei, é com você. Vai primeiro na parte mais vulnerável, vai intercalando. Tem uns que são diariamente, e você vai saber identificar. Como é que eu identifico? Naquele que você está mais fraco. Se a brecha, se você tem dado muita brecha toda hora tem dado uma brecha para o inimigo atuar, essa que você tem que bater mais nela.
Depois você deixa ela de 2 em 2 dias, aí é contigo e Deus. Esse aqui é de uma importância muito grande. Eu estou dizendo, irmãos, que muitos de nós não oramos isso, e por que não oramos, o Senhor deixa-nos à vontade. É discernimento para reconhecer o nosso adversário. Se você não tiver discernimento, você não vai reconhecer. Você vai abraçar ele, vai achar que ele é seu protetor, vai achar que ele é a pessoa que faltava na sua vida. Foi a bênção que Deus te mandou para andar do teu lado, como seu colega, como seu quê. Ele é sutil. Ele vai andar com você 1 ano, você fala assim, graças a Deus por essa amizade. E um dia, você vai perceber que você está servindo mais a amizade do que a Deus. E que essa amizade é um espírito do anticristo. E você nem percebeu. Então, discernimento para reconhecer o nosso adversário, que é o diabo. Ele é o nosso inimigo não, tá, irmãos? Ele é inimigo de Deus. Ele é o nosso adversário para nós não encontrarmos com Deus. Ele vem para acusar, ele vem para trazer condenação e culpa, ao contrário do que está em João 3,17. Ele vem para fazer o contrário. Você precisa, se você é batizado no Espírito Santo, você precisa dizer, Senhor, eu quero o dom de discernimento de espíritos. Se você não é, você peça. Mas você ore ao Senhor, Senhor, me ensine a discernir o inimigo. Irmão, se o inimigo fosse o que as pessoas dizem que ele é, de longe eu sacava, e lá vem o inimigo lá, tem outro ali, tem outro ali, está ali, mas ele não é. Ele vem como um anjo de luz. Aliás, esse é o nome dele, Lúcifer, quer dizer isso. E ele usa as pessoas muito próximas a nós. Sua esposa e seu marido podem estar sendo usados pelo inimigo. Quando te dão um conselho ou não te repreende na coisa errada que você está fazendo. São os seus mais próximos que serão usados pelo inimigo, que são esses que têm acesso a você. Presta atenção nisso, irmão. E com isso eu não estou dizendo assim, separa dela, separa dele, sai de perto desse amigo. Não, você vai ter que orar bastante para que o Senhor transforme essas vidas, ou então que não deixe você cair em laços, porque muitos vêm com um toque de bênção, vêm com um especial, uma situação especial, que parece que é algo muito mais aprazível, muito mais gostoso. Há um outro alvo para a nossa oração, que é você pedir unidade nos relacionamentos em todas as áreas de sua vida. Eu esqueci de dizer no início, e eu vou dar crédito de uma vez, no final eu falo de novo. Essas mensagens, elas estão baseadas, não tudo que nós estamos falando aqui, mas da apostila do Randy Clark, sobre ministério, sobre cura, sobre oração, sobre libertação. Unidade nos relacionamentos em todas as áreas de sua vida, não deixando espaço para o inimigo trazer divisão e não tomando as ofensas uns dos outros, como está no Salmo 133. O que é que separa uma igreja? A falta de unidade. O que é que separa um casamento? Falta de unidade. E unidade não significa que nós não possamos ter pensamentos diferentes e sugestões diferentes.
mas em prol de um objetivo único. Quando dois pensam diferente num casamento, há o divórcio, divisão. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Um reino não subsiste. Uma igreja também não subsiste. Então, a unidade. E para que haja unidade, nós não somos obrigados a concordar com o que as pessoas estão dizendo, mas nós temos que fazer com que elas sejam trazidas à luz da palavra para o alvo que está proposto para nós. E que muitas vezes nós precisamos até nos adaptar. Unidade é quando você também se coloca no lugar da pessoa, que é a empatia. Há muitas pessoas que gostam que você governe para ela, mas ela não aceita o governo. Fulano falou, não gostei. Você tem um jeito de falar que eu não gosto. Será que eu não tenho nada que a pessoa não goste? Devo ter. Não, mas esse é meu jeito. Eu sou assim, eu nasci assim, sou sempre assim, vou morrer assim. Só falta dizer Gabriela. Esse ponto aqui, irmãos, é um também bastante importante. Como alvo da sua oração, vocês estão escrevendo? Quem não está conseguindo vai receber, pode ficar tranquilo, tá bem? Que o espírito de perdão flua liberalmente. Nós esquecemos bastante disso. O espírito de perdão flua liberalmente. O que é liberar liberalmente? Vamos lá. O que é ofertar liberalmente? Ofertar liberalmente é quando eu oferto com o meu coração aberto, sem saber se a pessoa está precisando ou não. Então, o espírito de perdão não me faz pensar se eu estou com a razão ou se eu não estou com a razão. Eu tenho que perdoar. Não, pastor, mas eu não consigo. Então, você vai treinar, irmão. Você vai orar muito sozinho primeiro, para depois você treinar isso aqui. Porque Jesus disse que quando você vier ofertar e descobrir que alguém tem algo contra você, você vai lá pedir perdão para ele. Ué! Então tem que ser liberalmente. Eu vou ter que enxugar aqui e terminar depois, até para a gente não... Mas vamos falar mais uns. Um dos alvos que muita gente tem precisado aprender é ter um coração agradecido e humilde para com Deus e com os outros. Um coração agradecido e humilde para com Deus e com os outros. E junto com esse, um espírito ensinável, cooperador e flexível. Irmãos, nós estamos num tempo de fabricar uns crentes, infelizmente, que tem muito mimimi. Você não pode falar nada. Sabe o que é nada? É nada. Não pode falar nada. Eu estou reconsiderando algumas coisas na minha vida. De vez em quando alguém chegava aqui na igreja e falava, pastor, não fala desse jeito, fala daquele jeito. Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. E eu tenho que falar, não, mas se eu só falar assim, a pessoa não vai gostar de si. E agora, irmãos? E agora? Se você vivesse lá nos tempos de Jesus, você ia ser chamado de raça de víbora. É assim que ele chama. Raça de víbora! E com o dedo em riste. Eu não vou fazer isso aqui, eu não falo. Mas às vezes, uma vez reclamaram aqui que eu estava pregando muito sobre o pecado. Vieram falar comigo, pastor, o senhor não acha que isso espanta?
que eu fui ouvir? Pregando sobre 4 tipos de lepra de Naamã, e disse que as lepras representavam o pecado. É isso na Bíblia? Então, um coração ensinável é um coração que não importa se a pessoa falou, você não gostou. Ela falou na Bíblia? Falou. Então, meu irmão, minha irmã, resta 2 coisas para você. Primeira, aceita. Segunda, rasga a Bíblia. Rasga aquela página. Pula. Então, um espírito ensinável agrada a Deus. Porque quando nós não queremos aprender, nós estamos dizendo a Deus: Deus, as mensagens que o Senhor está mandando para cá, nós não estamos gostando. E quem não gosta de um líder, não gosta de Jesus que colocou esse líder, que não gosta de Deus que trouxe Jesus. É simples. Você precisa se enquadrar, meu irmão. Pastor, mas eu não gosto. Então sai da igreja e vai trabalhar em outra área aí. Porque não é possível, não tem outro jeito. Pastor, mas tem umas pessoas que falam coisas que ele não está sabendo falar. E você também não fala coisas às vezes que as pessoas não gostam? Nós temos que adaptar. Estou pulando aqui, irmãos, porque vocês vão receber todos. Você precisa orar como alvo que Deus seja exaltado. Nós não sabemos orar sem exaltar a Deus, e muitas vezes entramos: Senhor, em nome de Jesus eu estou aqui, porque eu estou com uma febre tremenda. Senhor, olha só, tira essa febre da minha vida, cura. Não está errado, mas você precisa aprender a exaltar. Você está entrando na presença do Deus poderoso, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você saúda as pessoas aí, um líder, alguém, tudo bem, como é que vai, boa tarde, muito prazer de estar aqui. Eu recebi uma pessoa agora recentemente ali na minha sala, não é daqui da igreja, veio conversar comigo e veio me apresentar um projeto, e ele chegou e pastor Isaías, primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar aqui. Prazer conhecer o senhor, eu já ouvi falar, ele era um irmão em Cristo, e não sei o quê. Eu falava: fica à vontade. Mas ele falando com sinceridade, ele estava sentindo bom estar ali, ele estava dizendo: estou feliz de estar aqui. Aí eu na mesma hora falei com ele: você quer um cafezinho? Aí ele disse: eu aceito. Como é que vamos fazer isso com Deus? Senhor, Tu és o Deus eterno. Vou orar, para pedir um emprego. Tu és o Deus eterno, o Deus de toda misericórdia, todo amor. Tu és soberano, não há quem possa contigo. Porque, meu irmão, você está com emprego, está sem emprego, Ele é Deus soberano, Ele é Deus eterno. Você pediu e não veio, Ele é Deus soberano, Ele é Deus eterno. Aí depois você passa para Jesus. Jesus, Tu és o Filho amado, morreu por nós. Espírito Santo, Tua presença na minha vida é sentida e tal. Aí depois você fala o que você quiser. Mas enquanto você está exaltando a Deus, os anjos estão tocando a harpa, os anjos estão ali, está falando dele, nosso Deus. Aí depois você fala: mas nós já entramos com os pés na porta. Temos que aprender a exaltar a Deus. Que a alegria do Senhor seja a sua força para vencer o cansaço físico, a insônia. A alegria do Senhor. Em nome de Jesus, faltam 3 itens que são mais rápidos agora, que são menores. Nós vamos terminá-lo na próximo domingo, que também emendaremos no outro, e nós vamos falar, novidade, surpresa. Mas os irmãos vão... Os itens: orientações para a oração. Quais são as orientações? O outro item: descanso e paz. Como é que você vai orar para ter descanso e paz? E o último item desse
item oração é santidade. Irmãos, se nós aplicarmos isso na nossa vida, só não vai acontecer aquilo que Deus não quer que aconteça. E aí você tem que entender que Ele é soberano. Aí, fim de papo. Até isso você vai entender e vai se curvar. Ele é o meu pastor. E de nada eu sinto falta. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, para que Deus desenvolva em você esse treinamento que você tem que ter, essa vontade, essa sede. E vou te assegurar que não vai ser fácil. O primeiro dia, então, vai ser de bloqueio total. Aí você vai igual aquele negócio do regime. Eu começo segunda-feira. Mas segunda que dia? Segunda é 16. Vamos começar no 1º de fevereiro. É um mês inteiro, não é? E você não vai. Então eu já estou te dando a dica, porque isso aconteceu comigo. E acontece com muita gente. Se não com todos, acontece com muitos. Você vai ter que insistir nisso. E fazer força, como se você estivesse morrendo. E você precisasse desse alimento, dessa unidade com Deus. Vamos ficar de pé? Pai querido, quero colocar diante de Ti, Senhor, todas estas vidas que estão aqui na igreja e as que estão ao alcance da nossa gravação. Pai, que em nome de Jesus, nenhuma delas seja bloqueada pelo inimigo, a ponto de não continuar com essa programação de oração. Senhor, levanta os Teus servos, capacita os Teus servos. Senhor, investe em cada um de nós. Senhor, nós estamos aqui disponíveis para o Senhor investir em nós. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco de uma forma sobrenatural. Que haja o mover do Teu Espírito Santo aqui nesta igreja. Que haja, Senhor, a manifestação viva do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Nós possamos sentir a Tua presença, Senhor, em cada culto, em cada reunião. Desde que começamos, lendo a palavra, louvor, pregação, oração pelos irmãos. Que haja desejo de um irmão orar pelo outro, sem a gente programar e pedir. Pai, que o Espírito Santo atue na nossa vida, atue na vida dos nossos irmãos, fazendo dessa igreja uma igreja viva, uma igreja preocupada com o corpo, preocupada, Senhor, em servir, preocupada, Senhor, em ter a Tua presença constante na nossa vida. Nós oramos e já Te agradecemos, porque temos certeza que o Senhor vai atuar, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Uma salva de palmas para Jesus, que é o único que é digno.